Saber anatomia ou ganhar dinheiro? Eu prefiro saber anatomia, porque se eu não Por quê? souber anatomia, eu vou gastar muito dinheiro como advogado depois, né? Olá, turma. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um podcast da série de podcasts aqui do nosso canal do Galileu Health, o podcast Filhos de Lefort. E hoje é uma honra imensa receber esse cirurgião que está aqui comigo, um colega que é da velha guarda, assim como eu, né? É um colega que se formou, nós estávamos conversando aqui, e ele contou para mim que ele se formou na primeira faculdade particular de odontologia do Brasil, Faculdade de Odontologia de Linz, né? Eu particularmente conheço essa escola, conheço alguns professores antigos que deram aula nessa faculdade, né? E sei a fama que essa faculdade tem. Foi uma grande escola de odontologia, né? Esse colega que está aqui na minha frente, ele é um colega bucomaxilo de muito respeito, um cirurgião muito especializado em trauma, especializado em cirurgia de ATM, faz também em todas as outras áreas da bucomaxilo, e é uma honra poder receber aqui o Dr. Silmar Lobo. Silmar, seja bem-vindo, aproveite esse tempo, diga as suas palavras iniciais, conta um pouco quem é o Silmar Lobo para a gente, Bem. e vamos conversar um pouquinho sobre essa especialidade. E eu gostaria de começar perguntando para você quem é o Silmar Lobo e por que você se sente um filho de René Lefort. Bom dia, Jorge. Primeiro, muito obrigado pelo convite. A honra é toda minha estar presente num podcast de tanta profundidade e importância, a meu ver, dentro da cirurgia maxilofacial e outras áreas. O Silmar Lobo é um cirurgião dentista que desde a época da faculdade já era, como você falou, a Faculdade de Odontologia de Linz. Eu já no quarto semestre já era monitor da cirurgia 1, na época era cirurgia 1, 2 e 3. E ali já nasceu a minha vocação cirúrgica. Então eu fui monitor da cirurgia, fui monitor da periodontia. Aí eu me formei, logo em seguida eu fiz uma pós-graduação em periodontia com o Dr. Eduardo Saba Schuff. Passou-se um período pequeno de tempo, eu fiz a especialização nos primórdios da implantodontia com o Dr. Renato Rossi. Aí passou-se um tempo também, fui fazer o mestrado com o Dr. Wilson e o Dr. Cláudio Sendic na Unisa. Depois o mestrado, eu fiz o mestrado com o Dr. Cláudio e o Dr. Wilson. Depois eu fui para Maringá, onde eu fiz a residência em cirurgia maxilofacial. Aí depois veio o doutorado para finalizar, vamos dizer assim, essa parte acadêmica. E até hoje, tendo um bom curso, a gente está presente para aprender cada vez mais. Esse é um pouquinho da trajetória. Muito bem. E me conta uma coisa. Eu vejo que você fez uma formação muito multidisciplinar dentro da odontologia, né? E tem alguns colegas que têm a mania de achar que vou fazer bucomaxilo porque eu não gosto de nada que tem na odontologia. Eu mesmo, quando comecei, eu era um aluno que pensava dessa maneira. Eu só gosto de cirurgia, não quero fazer nada, só cirurgia me interessa, né? Depois os anos vão passando e a gente vai estudando, vai se desenvolvendo e a gente percebe que a buco tem muita necessidade de outras especialidades, né? Então eu gostaria que você contasse para a gente um pouco como que a sua visão de periodontista, né, ajuda você nessa especialidade até hoje e do ponto de vista periodontal, o que um cirurgião bucomaxilo não deveria fazer? Olha, Jorge, é uma pergunta sensacional, porque é uma pergunta que a resposta vai direto à nova geração.
na minha opinião. Para você ser um cirurgião bucomaxilofacial, que na minha visão não é uma especialidade odontológica. A cirurgia maxilofacial é uma profissão dentro da odontologia. Para quem quer exercer de fato a cirurgia maxilofacial, você tem que estar com o pé na odontologia como um todo e uns 2 pés dentro da medicina. Você tem que saber muito da área médica. Então, a cirurgia maxilofacial é a intersecção entre essas duas profissões. E dentro da odontologia, da bucomaxilo, falando da odontologia, a experiência clínica, conhecer o paciente, conhecer o manejo com o paciente, conhecer problemas dentários, conhecer problemas gengivais, conhecer problemas da patologia oral, são de fundamental importância. Se você não traz essa bagagem clínica prévia, você pode até fazer uma formação maravilhosa dentro da cirurgia maxilofacial, mas pode ser deficitária. Então, por exemplo, os problemas periodontais, hoje nós sabemos a ligação dos problemas periodontais com a área sistêmica. O paciente periodontal com a diabetes, o paciente periodontal com problemas cardíacos e assim sucessivamente. Então, por exemplo, o que não se fazer num paciente periodontal dentro da cirurgia ortognática? Eu acho que você não consegue fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, com um paciente não curado periodontalmente. Você está dando de presente ao paciente uma possibilidade infecciosa, silenciosa. Então, o preparo bucal, o preparo do paciente pré-operatório é fundamental. Veja, essas cirurgias estéticas periodontais, o ganho que trouxe para os pacientes. Você tem um paciente que tem uma recessão, uma retração gengival importante, você vai fazer um movimento longo de avanço ou recuo, aquilo vai impactar no periodonto do paciente. Então, se você puder preparar o paciente dessa forma, eu acredito que todos ganham com isso. Eu acho que é fundamental. E a periodontia tem voltado e voltado com muita força. Com certeza, acredito com você, não só a pério, né? Eu me arrependi de não ter estudado suficientemente prótese quando eu comecei a trabalhar com cirurgia ortognática. Nossa, como eu senti falta, né? Porque os conceitos protéticos, né, de função mastigatória, de carga, de sustentação, de estabilidade, né, de superfície oclusal, estão todos presentes na cirurgia ortognática. Com certeza, com certeza. Eu durante muitos anos da minha profissão, eu fiz muita reabilitação oral. E aos poucos a gente foi naturalmente elegendo o caminho que a gente foi seguindo. Mas até hoje eu trabalho com prótese. Eu tenho pacientes de 35 anos, então até hoje eu faço prótese sobre implante. Eu não abro mão disso, porque a clínica, na minha visão, a clínica odontológica, eu não faço facetas, esses trabalhos elaborados que demandam um conhecimento que eu não tenho. Mas a clínica odontológica ela é de fundamental importância para o dia a dia do cirurgião. É muito importante isso, porque eu vejo que a nova geração de profissionais, eles são muito... Eles não querem perder tempo com coisas que supostamente eles não acreditam ser importante, né? Então, você vê, por exemplo, hoje um recém-formado se direcionando à área de estética de face, né? Sem querer saber fazer uma boa reabilitação, né? Professor Pitangui, todo mundo conhece, o professor Pitangui sempre disse isso, né? Que se você quer começar a devolver a estética da face... Comece pelos dentes. Comece pelos dentes, né? É uma situação... Nós temos um curso de formação, né? Uma especialização em cirurgia maxilofacial, onde nós temos um grupo heterogêneo, profissionais mais adiantados, a nova geração chegando, e isso realmente acontece.
eles já vislumbrando campos que, ao meu entender, para eles alcançarem, por exemplo, a ROF, a cirurgia estética da face, demanda muito conhecimento prévio. Muito conhecimento prévio. Por exemplo, as cirurgias estéticas da face, que é uma área nova que está entrando, que é um ganho inestimável para a cirurgia maxilofacial, mas eu acho que precisa ir um pouquinho mais devagar. Eu acho que para você exercer essa área, você tem que ter uma formação muito grande na parte cirúrgica, maior ainda na parte anatômica, na parte fisiológica, na parte das contraindicações, dos problemas que isso podem gerar. Então, e eles não olham as outras áreas, eles fazem uma cirurgia, uma cervicoplastia no paciente que tem um cisto mandibular, por exemplo. Então, eu acho que isso precisa um pouquinho mais com calma. Para nós, isso é uma tragédia, né? Assim, o paciente vai fazer um preenchimento de lábio com o dentista e o dentista não viu, por exemplo, um cisto na mandíbula, né? Para nós cirurgiões, isso é... Eu tenho até uma situação que é engraçada, né? Nós respondemos pela retaguarda de 2 hospitais, de 2 grandes redes, né? Antigamente, o que nós víamos no pronto-socorro, o que nos chegavam, eram muitos traumas. Muito trauma. Aí depois, capacete, cinto de segurança, a lei seca, isso diminuiu muito. Nos hospitais do SUS, não. Ainda nós temos um volume absurdo de traumas oriundos de acidente de trânsito. Mas nos hospitais privados isso diminuiu muito. Então acabou a retaguarda da Buco? Não, não acabou. Aí começaram outros problemas. E hoje a gente recebe quase que sempre ou problemas oriundos de cirurgia oral menor, problemas com extração de sisos, então fraturas, pacientes que vêm com infecção, a gente procura saber qual foi a medicação que foi prescrita e algumas vezes não foi prescrita, e estão aparecendo também os problemas oriundos das cirurgias estéticas da face. Então, por estar do outro lado do balcão, é que a minha preocupação é grande com a formação da cirurgia estética da face. É um ganho sem tamanho para a cirurgia maxilofacial e para a odontologia, mas precisa se solidificar e muito a questão da formação. Eu acho que eu concordo 100% com você, tá? Eu, como transito no mundo da medicina e da odontologia, eu vejo os médicos que trabalham com procedimentos estéticos. O médico que trabalha com procedimento estético, não estou falando do dentista que faz harmonização no consultório, nem do buco que faz procedimentos estéticos de face. Aquele médico, cirurgião plástico, dermatologista, característico, esse médico, ele começa a aprender cirurgia estética dentro da residência, mas ele aprende mais do que técnicas. Ele aprende as habilidades comportamentais, ele aprende a postura de um profissional de estética, que é uma postura completamente diferente, né? Você não pode tratar um paciente com uma fratura de mandíbula ou com uma angina de Ludwig ou para fazer tratar uma cirurgia de ATM da mesma maneira como você quer tratar um paciente que quer melhorar um sorriso ou quer, enfim, fazer um lifting, fazer uma lipo de papada. São situações completamente diferentes. Eu já venho dizendo isso, não é de hoje, que a odontologia ainda vai pagar muito caro por essa falta de postura que nós ainda dentro da odontologia precisamos aprender a ter. Assim, o que eu vejo com uma certa dificuldade,
Christian, que coordena o curso, o Dr. Christian Correia, que coordena o curso comigo, e os nossos preceptores, a gente sempre discute isso. Quando o aluno de odontologia entra num curso de cirurgia maxilofacial, a maior dificuldade que a gente encontra não é ensinar técnicas para ele, é ensinar ao aluno de egresso da odontologia que ele tem que pensar com a cabeça de um médico. Dentro do hospital, dentro do mundo da cirurgia maxilofacial, você tem que pensar, não é se tornar um médico porque nós não somos, mas você tem que pensar até certo ponto como um médico. E isso é muito difícil, é muito complicado. Então você veja, um médico se forma 6 anos de medicina. Aí eu quero fazer cirurgia plástica. 3 anos de cirurgia geral, depois mais 2, 3, 4 anos de cirurgia plástica, depois otorrino, quem sabe, para fazer uma rinoplastia. E aí a gente vê essa oportunidade da cirurgia estética vir para a odontologia. E isso me preocupa. A formação. Eu não sou contra. Não sou contra. Porém, eu acho que quem quer ir para essa área tem que fazer uma formação extremamente sólida para poder desenvolver bem essa área e ter a visão do paciente como um paciente estético. Exatamente. Eu acho que, assim, uma coisa que se diz, Omar, por exemplo, na cirurgia plástica, de maneira geral, é que a rinoplastia é a cirurgia plástica mais difícil do corpo, né? E na otorrino não é diferente. Eu sou otorrino, eu faço rinoplastia e eu ainda apanho. Eu tenho 12 anos de especialidade na otorrino. Eu ainda apanho de rinoplastia e tenho certeza que ainda vou apanhar para os próximos 12 e mais 12 anos. Veja, eu tenho uma dúvida cruel às vezes. Um paciente que precisa de uma cirurgia ortognática associado a um procedimento de rinoplastia. Nós somos numa época em que não se falava em rinoplastia associado à cirurgia ortognática. Quantos pacientes nós víamos que tinha aquele nariz que não condizia com a face do paciente e após a cirurgia ortognática, esse nariz assumiu uma nova posição. Sim. Ficou agradável, ficou harmônico. Então, até hoje, eu tenho receio, que também é uma tendência muito grande associar esses dois procedimentos, eu ainda tenho receio de indicar, em determinados casos, essa associação, né? E conversando com colegas otorrinos como você, eles também têm. Na minha opinião, isso é completamente inadequado, né? Você não pode querer fazer a moldura e pintar o quadro ao mesmo tempo. Primeiro você faz a moldura, olha, põe na parede, vê como ficou, né? Deixa aquela moldura ali na parede um tempo para ver se você se acostuma com ela, né? Depois você vai pintar o quadro. Eu não vejo necessidade e não vejo razão para você fazer isso no mesmo tempo. Até porque muitos pacientes, eu concordo plenamente com você, e eu já vi isso inclusive dentro do meu consultório. Muitos pacientes de cirurgia ortognática desistem da rinoplastia depois da cirurgia ortognática. Isso é fato, né? Nós presenciamos isso várias vezes. Tenho certeza que você também viu vários. Ainda casos. Essa semana aconteceu. Muito bem. Conta uma coisa para mim. Vamos mudar um pouquinho a direção da conversa. Vamos falar um pouco sobre as inovações. Sempre a bucomaxilo, assim como todas as áreas da área da saúde, né, e todo o universo do conhecimento humano, vai sempre evoluindo. Do ponto de vista das inovações, que não necessariamente sejam tecnológicas, para onde você acha que caminha o futuro da especialidade, do ponto de vista de inovações? Veja, novamente, né? Nós somos de uma época que para fazer uma cirurgia ortognática a gente pegava uma teleradiografia lateral,
desenhava com papel vegetal, tinha uma visão unidirecional, tinha que serrar o modelo de gesso, e hoje nós estamos diante dos escaneamentos faciais, dos escaneamentos intraorais, dos programas de planejamento cirúrgico, tanto para a cirurgia ortognática quanto para as próteses faciais. Então isso veio trazer um benefício enorme, a meu ver, da previsibilidade do resultado para o paciente. Mas eu também volto a dizer que para você chegar nesse nível de excelência, você tem que saber a base. Você tem que saber e ter noção daquilo que você poderia resolver sem essa tecnologia. É uma tecnologia, a cirurgia maxilofacial, ela está evoluindo numa velocidade gigantesca. Veja, cirurgias navegadas, as artroscopias da ATM, que a gente pode discorrer um pouquinho depois, as próteses faciais como complemento da cirurgia ortognática ou não. Então eu vejo com bons olhos, mas também, como são extremamente recentes, a meu ver, necessitam de formação e necessitam de um conhecimento solidificado a esse respeito. Muito bem. Agora eu vou provocar você um pouco. Aí, Vamos fazer umas perguntas mais... Eu gosto de fazer isso, eu acho isso muito, muito interessante. O que é mais importante para você? Saber anatomia ou ganhar dinheiro? olha, eu prefiro saber anatomia, porque se eu não Por quê? souber anatomia, eu vou gastar muito dinheiro como advogado depois, né? Explica melhor para o pessoal aí. É muito simples. Se você não souber anatomicamente a área que você vai lidar, você está entrando num quarto escuro. Pode dar tudo certo, mas se houver uma intercorrência em que você está lesando o paciente, você vai ter que arcar com essa consequência. E hoje em dia, arcar com essa consequência, ele pode vir a ter que enfrentar a justiça. Então, eu bato na tecla da formação. Formação. Eu não gosto de estudar anatomia, então você está errado. Vá sentar, vá pegar o atlas do McMinn e vá saber onde passa o nervo marginal mandibular, onde passa a artéria maxilar interna, porque é ali que você vai trabalhar diariamente na tua profissão. Então, saber o ganhar dinheiro é a consequência. Ele deixa de ser, num primeiro momento, ele é o objetivo. Num determinado momento, ele se torna a consequência do teu trabalho. Então, saber a base é fundamental. Anatomia, farmacologia, fisiologia, patologia, histologia. Quanto tempo faz que você não vê alguém falando de histologia? Muito pouco, muito tempo. As pessoas realmente ignoram a histologia. E eu tive a enorme honra de ser orientado no meu mestrado pelo Dr. Nelson Villa. Opa! Eu não preciso falar mais nada. Conheci o professor Villa. Então, uma coisa que é muito importante, e eu vejo que é uma ansiedade dos mais jovens, né? É atingir logo o mercado de trabalho para poder rentabilizar e buscar o sonho do primeiro milhão, né? Eu vejo que a nova geração de cirurgiões, eles são cirurgiões que querem aprender na superficialidade, o mínimo necessário para desempenhar a prática profissional e se respaldam na facilidade de aquisição de conhecimentos hoje em dia, né? Para que eles possam ter qualquer conhecimento que eles precisam e 10% a mais de profundidade, eles acreditam que essa informação está muito facilmente acessível, né? Desse ponto de vista, partindo desse ponto de vista, eu quero que você me diga até que ponto, quando é a hora que um cirurgião bucomaxilofacial tem que parar de estudar
e começar a trabalhar? Que pergunta excelente. O teu sucesso, na minha visão, Claro. o teu sucesso profissional, o teu alcance daquilo que você almeja é diretamente proporcional ao teu esforço, ao teu estudo. Então, se você estuda 10%, você vai ganhar 10%. Se você se aprofunda 50%, você tem 50% de chance a mais de ir à frente. Então, assim, essa juventude, essa nova geração, com essa grande avalanche de possibilidades de estudo, em vez de utilizar isso como estudo, eles querem pegar, a meu ver, não são todos, eu não estou generalizando, mas buscar um pouquinho aqui, buscar um pouquinho aqui, buscar um pouquinho ali e tentar com esse Sempre pouquinho ir à frente. E não é assim. Sinto muito, mas não é assim. Você tem que cada vez mais. Jorge, eu tenho 35 anos de formado. Eu estudo todos os dias. Todos os dias. Eu não estou brincando, não é... Porque eu sempre brinco, quanto mais eu vou para frente, mais, não é medroso a palavra, mas mais cauteloso eu vou ficando. Quanto mais eu ganho conhecimento, mais eu falo, opa, mas será que é isso mesmo? Então, assim, o bucomaxilofacial jamais pode se dar ao luxo de parar de estudar. Eu vou te contar um fato. Em 2011, eu estava no Congresso Mundial de Cirurgia e eu tive a oportunidade de estar ao lado do professor William Bell. Para os mais jovens, o professor William Bell quase não tem importância na cirurgia. Foi ele quem comprovou que a osteotomia total de Bell, a osteotomia Lefort, é possível de ser feita sem problemas. Um trabalho magnífico, é o trabalho pai da cirurgia. Clássico. E o Dr. William Bell tinha 91 anos nessa época. E eu estava sentado assistindo uma aula do professor Lou Mercury. Quem estava sentado assistindo a aula, 2 cadeiras distantes da minha? O Dr. William Bell, com um caderninho anotando a aula aos 91 anos. Então, para mim, aquilo eu não esqueço jamais. Quem sou eu perto do Dr. William Bell para não estudar? E isso que eu gostaria de deixar para os jovens. Estudem. Estudem porque vocês serão cobrados. O que nós vemos, eu concordo plenamente com você. Eu fiz essa pergunta justamente imaginando que não teria uma resposta diferente do que essa que você deu, né? Nós precisamos estudar e isso não vai nos abandonar nunca. Eu concordo plenamente com você. Agora, cada vez que passa, o que eu costumo ver é que todos os profissionais da área da saúde precisam entender, além da parte técnica, precisam entender de finanças, de marketing, de gestão, de tecnologia, de vendas, de comunicação. São novas habilidades que todos os profissionais têm que ter. Mas tem uma habilidade social, vamos dizer assim, que é a sua capacidade de fazer networking, né? Que faz diferença na vida das pessoas, no sucesso profissional. Como que você ensina no seu curso, para os seus alunos, no seu curso de pós-graduação em cirurgia bucomaxilo, como que você se preocupa em ensinar outras habilidades além de habilidades técnicas para os seus alunos? Isso é de fundamental. Nos dias de hoje, você obrigatoriamente tem que ser multidisciplinar, vamos dizer. Então, assim, é humanamente impossível você dominar tudo, eu acho. Então, assim, você tem que estar cercado de uma equipe no teu âmbito profissional, em que você tenha dentro da sua equipe pessoas que desempenhem cada uma a sua área. O marketing, o relacionamento, a cirurgia, a atenção ao paciente. E isso faz parte. Não adianta você ser um exímio cirurgião se você não souber falar com o paciente. E isso é uma dificuldade que eu vejo hoje em dia.
talvez a tecnologia, o celular, a gente vive hoje pouco falando e muito mais digitando, talvez isso tenha tirado das pessoas um pouco a habilidade de comunicação direta com o paciente. Então, você se relacionar com o paciente, você se relacionar com os familiares do paciente, você explicar ao paciente com riqueza de detalhes uma cirurgia ortognática prévia à cirurgia. Então, com os alunos, a gente se preocupa muito com isso. Eu faço questão de, antes de uma cirurgia, por exemplo, um politrauma de face. Eu vou com os alunos na beira do leito do doente que vai ser operado. E eu faço com que eles expliquem na minha frente ao doente o que vai ser feito. Isso já é feito antes com os preceptores, mas quando eu estou presente no ato da cirurgia, eles vão explicar na minha frente ao paciente, ao doente, o que vai ser feito, o que aconteceu com ele, o que será o pós-operatório dele, a importância do segmento do pós-operatório e sempre, de preferência, com um familiar presente. Para que isso se torne um hábito a eles, para que eles possam exercer isso dentro da clínica profissional particular deles. Porque eu acredito que um dos maiores problemas entre pacientes e profissionais não são tanto os técnicos, é mais a falta de explicações. Tudo o que é falado antes é uma orientação. Muitas vezes, tudo o que é falado depois pode soar como uma desculpa. Então, eu friso muito isso. Vocês têm que ter um relacionamento próximo ao teu paciente. Não é visando o paciente como uma caixa econômica. Você acha que... sim, uma coisa que é muito interessante, agora me lembrei, eu gosto muito daquele publicitário Walter Longo, não sei se você já teve a oportunidade de ver as falas dele, né? Ele fala uma coisa que é muito verdadeira, ele fala que nós estamos na época do high-tech, quando, na verdade, o que nós deveríamos ter é o high-touch, né? O high-touch é sempre superior ao high-tech, né? Com certeza. Bom, e você acha que para um bucomaxilo é importante saber vender? Fundamental. Por quê? Porque é o nosso dia a dia, nós vivemos disso. O que você vende? Eu não vendo, eu vendo... É uma pergunta, é difícil de responder assim, mas vamos ver. Você tem que vender o resultado. Você tem que vender ao paciente que o que você vai desempenhar ou o que você está prometendo ao paciente ou oferecendo ao paciente, você vai obter. Então veja, nós vamos citar um exemplo. Um paciente que tem uma disfunção temporomandibular, intraarticular, que você já tentou manobras clínicas prévias, manobras farmacológicas, e que você não está conseguindo obter um sucesso e que você obrigatoriamente vai ter que operar esse paciente. Então, olha, eu vou te operar com o intuito de melhorar a sua abertura bucal, de melhorar os seus ruídos articulares, de melhorar a sua função mastigatória, e você tem que estar calcado nisso muito bem no teu conhecimento para fazer e para desempenhar e que esse resultado chegue. Então você vende o teu processo, você não vende a cirurgia. Eu penso assim, você vende todo um processo. Se o paciente entender que você vai operá-lo, ótimo, entendeu? Então assim, quanto custa uma cirurgia ortognática? A gente cansa de receber, às vezes no telefonema, quanto o Dr. Selmar e a equipe dele cobra uma cirurgia ortognática? Eu me recuso a responder, não é assim. Então, e isso, a nova geração tem que entender que a odontologia, ela é um comércio, nós vivemos da odontologia, mas é diferente. Você tem um paciente no meio, a vida do paciente no meio.
Eu acho muito pertinente a sua resposta, porque saber vender na área da saúde é muito mais do que vender uma cirurgia ou um procedimento, né? É persuadir um paciente, quer dizer, persuadir significa convencer o paciente de que ele vai fazer algo da qual ele realmente necessita e vai ter algum benefício para ele. Essa é a nossa venda. E não é tão fácil fazer isso, né? Isso é um trabalho de anos de aprendizado e eu acho que é uma habilidade que as pessoas relutam em adquirir. E tem um ponto que, nos dias de hoje, né? Você vai ter que persuadir o paciente no bom sentido, só que você tem que lidar com uma outra vertente. O paciente hoje chega para você, por exemplo, com um laudo, ele vem estudado. Então, ele vem já ou querendo ouvir a sua opinião, querendo ouvir o que você tem a propor, mas ele já vem com uma formação pronta na cabeça dele, muitas vezes contrária ao que você tem a oferecer. Ou mesmo já vem de 2 ou 3 colegas que têm opiniões diferentes a respeito da sua. Então você tem que estar calcado, embasado, mostrar exatamente e realmente ao paciente que o que você está propondo a ele talvez seja o melhor caminho para ele. Correto? Então, você tem que lidar também com os dias de hoje, com as informações que o paciente traz. Antigamente não tinha. Nós não tivemos o Google durante muitos anos. Exato. Então, o paciente chegava com uma deformidade, ele não tinha onde procurar antes. Hoje ele coloca na internet o que é um classe 3. Ele vai ter uma aula de uma maneira que ele vai entender perfeitamente bem e vai chegar para você e vai te confrontar com o que ele leu. Agora, do ponto de vista de marketing, eu gostaria de saber de você, Selmar, se você tem alguma ação de marketing no seu consultório, se você tem alguma estratégia definida de como você vai captar mais clientes, se você usa as redes sociais, se isso é algo estratégico ou desnecessário ou comprometedor para você. Sim, boa pergunta e é um calcanhar de Aquiles, porque eu não tenho uma ação de marketing muito forte. Eu sou muito envergonhado, Jorge, para eu fazer uma selfie, um vídeo, eu tenho uma certa dificuldade, eu reconheço isso. Então, eu não tenho um grande peso disso dentro da minha clínica. Mas, assim, eu trabalho bastante com redes sociais dentro da minha limitação. Acho que é fundamental, acredito que seja fundamental no aspecto de angariar pacientes, mas também eu vejo muitos colegas reclamando que o público de retorno nem sempre é aquele público almejado. Então, acho que precisa ter um balanceio e me desculpe, mas eu acho que o boca a boca, eu operei o paciente João, o João gostou do tratamento, o João gostou do resultado, ele vai falar para Maria, que vai falar para o Pedro. Eu acho que isso ainda funciona muito. Existe um conceito de negócios que chama-se CAC, que é o custo de aquisição de um cliente. Cada vez mais nós sabemos que cirurgiões novos são colocados no mercado. E o Dr. Selmar ainda, se Deus quiser, tem muitos anos, assim como eu, de vida útil na área da cirurgia, né? Nós temos ainda muitos anos de atividade. No entanto, em função desse número exagerado de cirurgiões que entram no mercado, o custo de aquisição de clientes cada vez fica mais alto, porque você vai ter mais concorrência. Para enfrentar isso, a gente tem aprendido que o tempo que o paciente permanece no consultório, que é aquilo que se chama de LTV, Lifetime Value, ou seja, o tempo que ele gasta dinheiro no seu consultório tem que aumentar.
Porque se você pegar um paciente, recebeu o seu paciente, fez uma cirurgia, tratou, curou, mandou o paciente embora, você adquiriu um paciente, você ganhou o seu dinheiro, você fez o seu trabalho, mas acabou. Você precisa repor aquele paciente. Então, o que eu quero saber é o seguinte, se você tem alguma estratégia, alguma esteira de produtos, algum plano de acompanhamento a longo prazo, para você manter um paciente / cliente mais tempo no seu consultório. Tenho. Eu tenho pacientes de 35, 36 anos, 20 anos, 25 anos. Por quê? Eu estou sempre em contato. Eu não faço assim, olha, está na hora do senhor retornar para fazer uma profilaxia. Já faz 1 ano que o senhor não vem fazer um exame clínico. Não é isso. Mas a gente sempre tenta um contato com os pacientes, mantém um contato. Em específico com o paciente cirúrgico, a alta do paciente cirúrgico, para mim, uma alta muito prolongada. Eu posso dar uma alta inicial, mas esse paciente de cirurgia ortognática, cirurgia de ATM, eu acompanho sempre. Eu não dou alta a esse paciente. Eu estou sempre... Olha, o ano que vem nós temos uma consulta, vamos deixar previamente agendado, para um acompanhamento e coisas acontecem. E nesse ano, coisas acontecem. E esse próprio paciente pode ser um gerador de um novo tratamento para você. Então, o acompanhamento próximo desses pacientes é fundamental. Então, esse turnover contínuo do próprio paciente e de pacientes trazidos por esse paciente, isso é inesgotável. Eu não acredito que você dê uma alta a um paciente e depois nunca mais o veja. Eu acho pouco provável. Né? E os pacientes retornam a longo prazo com você? Retornam. Se você cria este hábito, é claro, tem pacientes que eu vejo agora, eu vou ver daqui 2 anos, daqui 5 anos, mas esses pacientes retornam sim. Tá, agora, você me disse que você ainda faz muita prótese, não é isso? Faz muito trabalho, reabilitação oral. Não, eu fiz muita prótese. Hoje em dia eu faço muito pouca prótese, basicamente prótese sobre implante. Ótimo. Você disse que esses doentes têm alguns 30 anos de acompanhamento com você. Sim. Você tem algum plano de gestão de doentes crônicos no seu consultório? Ou seja, olha, daqui 5 anos, daqui 3 anos nós vamos ter que trocar essas próteses sobre implante, ou agora você vai ter que adquirir um novo produto. Sim, esse turnover, esse retorno. O próprio, por exemplo, você faz um protocolo sobre implantes. Quando você instala esse protocolo, é lindo, perfeito, maravilhoso. Daqui 5 anos, ele pode estar perfeitamente funcional, mas talvez esteticamente não. Então você vai propondo a esse paciente, olha, acho que chegou a hora de fazer essa troca, funcionalmente está bem, mas esteticamente como que a senhora se sente? Eu não estou confortável com o sorriso, o dente amarelou, alguma coisa nesse sentido, quebrou, lascou. Então esse contato próximo com os pacientes te gera essa oportunidade de observá-lo de uma forma crônica e ir observando até possíveis inícios de problema. Então, não abandonar o paciente. Não é como vender um livro. Você vai lá numa livraria, compra um livro, a livraria já vendeu o livro, está tudo bem. O paciente é teu paciente. É a cabeça da odontologia de antigamente, né? Qual é, na sua opinião, Silmar, o maior erro que um cirurgião bucomaxilo pode cometer na sua carreira? Deixar de estudar. Deixar de estudar. Para mim, deixar de se aprofundar, deixar de estudar, deixar de procurar cursos, deixar de procurar inovações, entender que se você não é capaz de desenvolver essa técnica, você tem que ir atrás. Porque se você não acompanhar a tecnologia, você vai ficar para trás.
Então você precisa estudar. Não é que a tecnologia te dá de bandeja as coisas, você tem que entender. Então, na minha opinião, deixar de estudar é o maior erro que um cirurgião maxilofacial pode fazer. Você acha que a tecnologia vai substituir o cirurgião maxilofacial ou não? Não, vai ser um grande aliado. Vai ser um grande aliado. Eu acho que você dá comandos à tecnologia, baseado na tua experiência e baseado no teu conhecimento. Por exemplo, você pode alimentar um programa com fotos, com vídeos, com escaneamentos. Daqui a pouco a inteligência artificial vai fazer tudo para você. Mas eu acho que como é que eu posso explicar? A sutileza do detalhe é do ser humano. Há um grande empresário nos Estados Unidos que chama-se Paul Tudor Jones. E ele diz, nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Esse aqui é o negócio. Eu concordo. Né? Sim, assim como o planejamento virtual não ensina ninguém a ter melhor resultados em cirurgia ortognática ou a operar melhor, né? Não é toda essa tecnologia que vai roubar de você aquilo que você passou 30 anos para aprender, que são as sutilezas, são as especificações, como você diz bem, os detalhes da especialidade. Né? Você faz todo um planejamento e a hora que você abre o paciente e você fala, mas isso não está condizente com aquilo que eu vi. Acontece. Acontece. E aí a máquina não está ali, é você. Às vezes a máquina te deixa na mão. Né? Eu tive uma experiência que eu já tentei descobrir há muitos anos atrás. Eu tinha um planejamento de colocação de 8 implantes na maxila de uma paciente. Tomografia, tudo certinho, perfeito. Não existia ainda a cirurgia guiada em implantes dentários, nada disso. Mas já tínhamos a tomografia e tudo mais. Perfeito, possível. Quando eu abri, cadê o osso? Não era aquilo. E aí eu fui contestar a radiologia. Não sei, ninguém soube me responder. E eu tenho um colega que estava comigo que não me deixa mentir. Então, assim, são situações em que você... Não é tudo que a tecnologia te planeja que você consegue reproduzir 100%. Simples. Acontece com você. Você, no teu planejamento virtual, você tem que avançar aumento 6 milímetros. Aí você avança 6 milímetros e você olha para a face do paciente e fala, não gostei. Eu acho que eu vou avançar só 4. E no final você está certo. Então, essa nuance, essa sutileza, eu acho que... Em cirurgia ortognática, eu não planejo mais mentoplastia. Aliás, eu planejo, mas eu planejo e sei que na hora eu não vou usar. Então, vem de encontro com o que eu falei. Porque aí é a minha hora de ser artista. Né? É a minha sensibilidade artística que vai dizer aonde o mento tem que ficar. Claro, né? Há casos de assimetria, essa é uma outra situação, mas de maneira geral, se eu preciso só fazer um avanço com uma impacção, é no meu olho que vai. Você respondeu a tua pergunta. Muito bem. Muito bem, seu Mar. Estamos chegando ao fim do nosso podcast e eu gostaria imensamente de agradecer você e pedir que você deixe aí, olhe para a sua câmera e deixe uma mensagem final para os cirurgiões que acompanham a gente, principalmente os mais jovens, né? Uma mensagem que resume tudo aquilo que você pensa sobre a carreira, o futuro e essa especialidade. Jorge, eu queria te agradecer muito a oportunidade de bater esse papo com você, um amigo querido de tantos anos, poder trazer um pouquinho da história, né? Um grãozinho de areia na história da cirurgia. E para os jovens, a única coisa que eu posso dizer é estudem, né? De uma forma bem séria. É um conselho de quase 35, 39 anos de atividade dentro da odontologia. Estudem, cada vez mais estudem, sejam sérios, sejam éticos, estudem,
procurem cada vez mais conhecimento, procurem se associar no início da sua jornada com pessoas mais experientes. Isso é fundamental. Sempre estejam com pessoas mais experientes no início da sua jornada e vão formando o seu hall de conhecimento, de atitudes e atividades. O futuro da cirurgia maxilofacial é lindo. Muito bom, muito obrigado. Prazer enorme te ver aqui. Muito obrigado. Eu Viu? que agradeço.